Muito bom dia, agronegócio. Boa semana para você nessa segunda-feira que está começando, dia 12 de setembro de 2022, agora 8 horas e 44 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos ao vivo pelo noticiasagricolas.com.br, pelas nossas redes sociais, YouTube, Instagram e também Facebook. Estamos ao vivo em todas elas para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Então já vá fixando aí o seu contato com a gente, vá abrindo aí as suas linhas de comunicação, manda para a gente de onde você está falando, sua cidade, seu estado, manda as condições de clima aí na sua região. Eu quero saber se você já começou a plantar a sua safra de verão. Pois é, já a gente vai falar sobre isso, perto de 9h15, a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre como estão os inícios de trabalho, claro, né, da safra 22-23. O vazio sanitário já terminou no Paraná, terminou em alguns outros estados também, acho que é Rondônia, salvo engano, mas a gente está aí nesse momento de início de trabalho, né? Comecinho ainda de nova safra. A gente vai falar sobre isso, a gente vai trazer todos esses detalhes. Eu estou até aqui terminando de confirmar o nome do meu entrevistado de já. É o diretor do Sindicato Rural, São Modesto Félix Daga, que é o diretor do Sindicato Rural de Cascavel, no Paraná, um dos maiores municípios produtores de grãos do estado paranaense. A gente vai falar com o seu Modesto, entender. Ele já trouxe uns spoilerzinhos para a gente, me parece que as plantadeiras já estão no campo, prontas para começarem o plantio nesta segunda-feira, dia 12 de setembro, com perspectivas para a safra brasileira muito grandes, não se esqueçam. Então a gente está aí prestes a começar essa nova temporada, certo? E é tão interessante que isso está acontecendo ao mesmo tempo em que acontece uma ação chamada Caminhos da Fé, né? Que são aqueles tratores, enfim, que estão a caminho da cidade de Aparecida, né? Aqui no interior de São Paulo, para fazer um agradecimento, para começar bem a safra, para pedir que tudo corra bem. E às 10 horas, horário de Brasília, a gente troca de estúdio para falar com o Alexandre Vinícius de Assis, que é diretor de vendas da Valtra, para falar então sobre o Caminhos da Fé, esses tratores aí em direção à Aparecida do Norte, aqui no interior de São Paulo. Muito bom, hoje temos um dia cheio, portanto, e claro que temos o apoio de Letícia Guimarães pela redação do Notícias Agrícolas, nos dando respaldo aqui no Bom Dia Agronegócio, e também lembrando que o apoio vem direto da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, senhoras e senhores, sempre conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom, vamos juntos, então, começar com a nossa rodada de preços, porque hoje, lembrem-se também, neste dia 12 de setembro, é dia de relatório do USDA, minha gente. Às 13 horas, horário de Brasília, o novo reporte mensal de oferta e demanda será divulgado, e claro que o mercado está bem na defensiva à espera desses números, como tradicionalmente acontece, não é? Então a gente vai ver que o mercado tá meio de lado, né? Tava subindo um pouquinho mais na soja, um pouquinho mais no milho. O mercado agora tá bem lateralizado e a gente vai começar com as movimentações em Chicago, porque a soja agora vale 14 dólares e 13 centes por bushel no primeiro contrato, ou no mais negociado, melhor dizendo, que é o novembro, com 14 dólares e 13 centes por bushel, uma pequena alta de 0,2%. O milho cai 0,3% para valer 6 dólares e 82 centes por bushel. O trigo, 8 dólares e 69, tem alta de 0,2%. Quando a gente passa a olhar os derivados de soja, nós temos alta de 0,6% para o farelo, que tem 413 dólares por tonelada curta, e no contrato de dezembro, e o óleo também sobe um pouquinho, mas mais timidamente, 0,2% de alta para 64,97 por libra-peso, tá? Então, ambos também trabalhando hoje em campo positivo, mas mais atentos aí a essa movimentação, né? Também esperando pelos números do USDA, já que sairão os dados de farelo e de óleo. Vamos entender também como fica o esmagamento norte-americano, então tem tudo isso. Bolsa de Nova York agora. O café sobe 0,2% para valer 2 dólares e 28 centes mais 98 por libra-peso no mais negociado. O açúcar 18 centes mais 25 com alta de 0,2%. O algodão tem 1,3% de alta para valer 1 dólar e 6 mais 24 por libra-peso. O petróleo também está trabalhando hoje em campo positivo. São 87 dólares e 53 centes por barril no WTI, que tem 0,85% de alta. O ouro sobe um pouquinho também, mas antes da gente falar das commodities metálicas, vamos dar uma checadinha no petróleo Brent, que também sobe hoje, referência para a Petrobras, referência para o quadro global de oferta e demanda, muito volátil o mercado do petróleo, tem alta de, no Brent, 1,03% agora,
para valer $93,80 por barril, tá? O gás natural também sobe 1,2% de alta nesse momento no mercado futuro norte-americano. O ouro 0,6% de alta, a prata 3,3% de ganho na manhã desta segunda-feira. O cobre tem 1% de alta. Então me parece ser um dia positivo para as commodities hoje, menos aversão ao risco, espera pelo novo relatório do USDA para os grãos, então, e derivados de soja, derivados de milho. Então a gente tem, de fato, um dia mais tranquilo, mas com muitas notícias no pano de fundo que podem trazer preocupação, e a primeira delas está ligada à questão do gás natural, né? Tá? Continua o conflito muito forte entre Rússia e Ucrânia, eles estão elevando o tom da retórica, isso é muito claro, né? E o gás agora está nessa condição de estar no centro, mais uma vez, das discussões. Não se esqueça que toda essa discussão em torno do mercado do gás natural vai impactar diretamente o mercado de fertilizantes, em especial o mercado de nitrogenados, tá? Então não dá para tirar isso do teu radar de forma nenhuma. Então vamos ter atenção a isso também, porque é realmente um momento importante de monitoramento e de entendimento dessas condições todas, tá? Então a gente está bem de olho nisso, bem próximo desse mercado por conta disso. Até porque está na hora de você começar a fazer teus cálculos para a safrinha 2023 de milho, né? Você já comprou sua ureia? Você já está com tudo fechado, seus custos de produção? Não? Então começa a fazer tuas contas, meu amigo, porque a tua janela vai ser mais curta esse ano. Então suas decisões terão que ser mais detalhadas e talvez tomadas em tempo mais curto, tá? Então atenção. Então a gente está de olho nisso também, ok? Bom, seguindo por aqui, já eu vou passar aqui pelos nossos comentários, tá? Vamos entender direitinho o que vocês estão me falando, enfim. Vão mandando as suas perguntas, as suas colocações, as suas dúvidas sobre o que vocês querem saber. Se quiserem ir mandando perguntas para o seu Modesto também, né, diretor do Sindicato Rural de Cascavel, no Paraná, fiquem à vontade. Já 9h15 ele estará conosco, então a gente vai falar sobre o início do plantio da soja lá no estado do Paraná, em especial em Cascavel. Então vá mandando as suas perguntas, tá certo? Bom, hoje a gente não tem referências da Bolsa de Dalian porque está fechada em função do feriado, tá? Então, na madrugada de hoje, os negócios serão retomados, né? Segundo informações aqui do meu amigo Eduardo Vanin, que traz, analista de mercado da Agriinvest, que traz no seu resumo Financeiros Mais Fundamento. Vamos passar por ele? Ó, bolsa subindo, China em feriado, petróleo tentando se manter acima dos 85. Dólar index está dando uma trégua. Vamos ver como é que está o dólar index agora. Como eu falei, o dia hoje é um pouco mais tranquilo, né? De talvez um pouquinho menos de aversão ao risco, embora, como eu falei, muita coisa no pano de fundo para ser acompanhada, para ser monitorada. O dólar index agora perde 0,8% para 107.925 pontos, distante um pouquinho dos 110 mil pontos, que foi aquela máxima de 20 anos que testou na semana passada, e agora o mercado vem corrigindo, então, estes ganhos todos, tá? Olha aí, depois de renovar máximas de mais de 20 anos acima da barreira psicológica dos 110, agora está abaixo dos 108 mil pontos, como explica aqui o Eduardo Vanin. Investidores no aguardo dos dados de inflação dessa semana, inflação norte-americana. É provável que a queda da gasolina nos Estados Unidos tenha dado uma mãozinha para o índice, como está acontecendo aqui no Brasil, por exemplo. A questão dos combustíveis pesou diretamente na definição ali dos nossos índices de inflação, e a gente já viu realmente esse índice recuar aí nas últimas semanas, tá? Então a gente está de olho nisso também. Então essa semana também deverá ser marcada pela chegada desses dados, tá certo? Olha só, já tenho aqui alguns relatos, né, de algumas localidades no Brasil. A Neide Rosa nos mandando bom dia. Neide sempre com a gente, né, Neide? Bom dia para você. O Lorival Justino Vieira nos mandando bom dia. O Antônio Coutinho, bom dia. O Coutinho falou de Tangará da Serra. Bom dia, Coutinho. Falo de Tangará da Serra, Mato Grosso. Clima seco, 24 graus por aqui. Tangará da Serra, Mato Grosso, onde o vazio sanitário termina dia 15. Então vamos ver, tomara que as chuvas comecem a chegar, né, Antônio? Para a gente ver as coisas começarem a ocorrer mesmo. A gente já tinha observado nas previsões, nos meteorologistas falando, enfim, trazendo essas informações aqui para o Notícias Agrícolas, de que, de fato, a gente não tinha aquelas grandes chuvas plantadeiras no radar, bem distribuídas, espalhadonas, de bom volume e tudo mais. Chuva plantadeira. Não estava ainda aparecendo.
Vamos torcer para que elas comecem a aparecer, porque o grosso do plantio deve começar nas próximas semanas, com o fim do vazio sanitário em mais estados, né? A gente tem esse início, então, desse calendário, mas a gente vai pegar um pouco mais de tração, talvez na próxima semana ou na outra. Então, a gente tem que rezar para que essas chuvas cheguem efetivamente, cheguem logo, e a gente possa começar efetivamente o plantio, né? Com força, fé e coragem, e essa chuva chegando para garantir os bons níveis de umidade no solo ali, para o produtor conseguir colocar e poder colocar a semente no chão, porque a gente sabe que o custo, foi lá em cima. Então vamos ter atenção, tá? O Tiago Farias. Bom dia, Carla. Caratinga, Minas Gerais. Tempo seco, quente. Dia ontem de dia com fortes ventos. À noite, o cafezal está sofrendo. 120 dias sem chuvas significativas, me diz o Tiago. Pois é, Tiago, a gente sabe, né, que a gente vai terminando a safra 21-22 com bastante preocupação, né? E a safra 23 já vai carregando alguns problemas, né? A safra de café vai carregando alguns problemas e a gente está muito atento a isso, tá? Eu também espero que essas chuvas comecem a chegar efetivamente para vocês aí nas próximas semanas, nos próximos dias, e vamos ter atenção, tá? Porque a gente sabe que o café está sofrendo muito e que essa safra que a gente está terminando de colher vai se consolidando com uma quebra importante. De acordo com os especialistas, o que estava salvando um pouco mais essa safra era a qualidade do café que estava sendo colhido. Então me diga como é que está a qualidade do teu café aí em Caratinga, tá? Vá mandando informações aqui para nós, que estamos ao vivo aí pelos próximos minutos, tá certo? Nós vamos juntos até a próxima hora. A Lene, nutricionista, bom dia, me fala os horários e os dias que acontecem as transmissões de vocês, sou de Chapadão do Sul. Bom dia, Lene, todos os dias estamos ao vivo por aqui, a partir de 8h30, 8h40, para te trazer informações, tá certo? Por que eu não marco um horário? Porque o jornalismo às vezes não permite. Como a gente tem essa flexibilidade, a gente às vezes começa um pouquinho mais tarde, porque são mais informações que a gente está apurando para chegar aqui para vocês, tá? Então, todos os dias estamos ao vivo por aqui, pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo noticiasagricolas.com.br, tá certo? A gente está te esperando. José Roberto Amaral Pinheiro, bom dia a todos de Andradina, São Paulo. Bom dia, obrigada. E vamos juntos por aqui. Já já eu chego lá nos nossos comentários no Instagram, tá bom? Bom, senhoras e senhores, hoje sobre os grãos nem temos muito o que falar, né? Sabemos que é um dia de defensiva do mercado, porque já às 13 horas, horário de Brasília, em 4 horinhas a gente recebe o novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Vou pedir para a Letícia colocar para vocês na tela como é que chama isso? A notícia com as expectativas para o relatório de hoje, tá? Então, o que acontece? Por mais que a gente saiba que a gente pode ter uma mudança nesses números, a gente precisa lembrar que área plantada e colhida ainda vão sofrer alguns ajustes aí durante a temporada, então é preciso você ter na tua mente que esses números ainda vão mudar. A gente sabe que a produtividade da soja é a que está mais sujeita à mudança nos próximos boletins, dadas as chuvas que começaram a chegar nas últimas semanas a algumas regiões importantes, e a gente tem todo o período de colheita pela frente, que a gente também precisa de condições adequadas de clima para consolidar a safra norte-americana. Duas coisas sobre as quais o mercado está convergindo nesse momento. Teremos uma safra menor de milho, isso é líquido certo. Quanto o USDA vai trazer de revisão para baixo hoje, ainda é difícil dizer, né? Não dá para a gente apontar por quê. Porque o USDA sempre pode surpreender de duas formas. Ou ser super desbravador e falar, não, vamos baixar esse número drasticamente, ou, né, mantendo o seu tradicional conservadorismo e trazendo os números ali dentro de uma mediana muito esperada pelo mercado, aquela coisa que vocês já conhecem. Tradicionalmente, o boletim de setembro é um boletim importante, mas, como eu falei, o USDA tende a ser conservador, não neste relatório, né? O USDA tem o perfil conservador, melhor dizendo até do que tende a ser. O USDA é um órgão conservador, os órgãos governamentais têm esse papel de ser conservador, de trazer certa tranquilidade para o setor, para a população, enfim. Então a gente vai ver o que o USDA traz para a gente nesse boletim das 13 horas, horário de Brasília. Se você ainda não checou as expectativas, olha só, essa notícia que está aparecendo na tua tela tem os números completinhos ali. Produção e produtividade norte-americana da safra 22-23, estoques finais da safra nova, estoques finais da safra velha, estoques finais das safras nova e velha para o quadro global, tá?
Então, a gente tem esses números. Em suma, podemos ter poucas mudanças na safra de soja. O foco principal está na questão da produtividade norte-americana e nas áreas plantada e colhida. Essa é a minha perspectiva, tá? Principalmente as áreas plantadas e colhidas, ali se vai ter alguma mudança, e na questão da produtividade. A média esperada pela pesquisa, ela vem em 57,7 sacas por hectare, tá? Num intervalo de 56,8 a 58,2. No mês passado, o USDA estimou 58,2, tá? Então a gente deve ter uma média menor do que o esperado. E essas expectativas, elas até me surpreenderam um pouco, porque casas particulares de consultorias, esses números são da Agência Internacional de Notícias Dow Jones, que faz também uma pesquisa para trazer essas estimativas. Então, como elas são as mais completas, a gente acaba trazendo esses números como referência para vocês, né? A gente viu, né, desde que o ProFarmer foi divulgado, há 2, 3 semanas, a gente viu o mercado trabalhando muito com essa perspectiva de que nós poderíamos ter uma revisão para cima dos números da soja. E essas perspectivas começam a indicar uma diminuição da produtividade média e uma manutenção na produção. Então a gente vai ter que ter muita atenção a essa questão do rendimento da soja às 13 horas, tá? Esse é um ponto. Segundo ponto é a questão do milho, né? O milho, a gente tem essas perspectivas já bem mais alinhadas entre as consultorias privadas de que teremos uma safra menor. Então, o rendimento médio esperado para o milho é de 180,34 ou 180,3 sacas por hectare, tá? No mês passado, a estimativa de rendimento ou de produtividade do milho veio em 183,5, tá? Então, 183,5 sacas por hectare foi o rendimento esperado, estimado em agosto, tá? Então, a gente deve ter aí uma perda de aproximadamente 3 sacas por hectare, caso essas expectativas estejam corretas. O intervalo da produção esperada para o milho norte-americano, de 352,9 a 361 milhões e meio de toneladas. Em agosto, o USDA estimou 364,7. Então, mesmo que a gente vá na máxima das expectativas, que é de 361,5, a gente ainda tem 3 milhões e meio, 3 milhões,2 menor a produção de milho, mesmo que a gente vá na máxima da expectativa, tá? A média, então, esperada é essa. Então, a gente está falando de uma redução em relação à safra passada de quase 20 milhões de toneladas, tá? Então, a safra norte-americana de milho, ela deve ser 20 milhões de toneladas menor, caso esses números do USDA se confirmem, em relação à temporada do ano passado. Fechado? É isso que a gente tem que ter atenção para o milho. Claro que a gente vai olhar para os estoques finais também, e um outro adendo que faz o Eduardo Vanin, analista da Agriinvest, sobre a questão dos estoques. Para a soja, teremos que ter atenção aos estoques iniciais que serão apontados pelo USDA. Na avaliação, na análise do Eduardo Vanin, a gente deveria ter uma revisão para baixo desses estoques, porque tivemos menores exportação e esmagamento na temporada anterior do que estava inicialmente previsto. Então, os estoques iniciais teriam que ser revisados para cima, certo? Ó, abrindo aspas para a Vanin. Além disso, o estoque inicial nos Estados Unidos precisa ser revisado para cima, menor exportação e menor esmagamento. Mas ele reforça, o mercado não espera grandes mudanças na produção de soja dos Estados Unidos 22-23, assim como no estoque final. Por outro lado, com o clima benéfico de agosto e as considerações da consultoria ProFarmer, podemos ver uma produtividade mais alta do que o esperado. É isso que está ali na divergência, como eu falei, das expectativas do relatório, e é isso que a gente vai entender às 13 horas, tá? Outros pontos de atenção que o Vanin traz para o relatório, tá? Aliás, sugiro que você acompanhe a live que o pessoal da Agriinvest, vou deixar aqui, inclusive, o arroba deles para vocês, tá? Que é um pré-USDA, tá? Ali você vai ter um pré-USDA, você vai ter ali todas as expectativas e as explicações iniciais do Eduardo Vanin, para depois a gente discorrer todos os outros números, mas vale sempre a pena. Então, ó, meio-dia 50, horário de Brasília, sugiro que você acompanhe, tá? É bem interessante para você entender também as metodologias e tudo mais.
ok? Bom, como eu falei, alguns pontos importantes que a gente tem que ter aqui de atenção. Falamos já sobre o milho, não podemos esquecer também de acompanhar os números da Ucrânia, né? E olha só, hoje o mercado trabalha com algo entre 53 e 55 milhões de toneladas para a produção europeia de uma forma geral. Somando as reduções dos Estados Unidos, Europa e Ucrânia, a produção de milho global pode ter uma das maiores reduções de um ano para o outro da história, tá? Então, atenção, tá? A gente vai te trazer todos esses detalhes às 13 horas. Olha só, outro ponto de atenção que a gente tem que ter, a China. Olha só o questionamento do Vanin. Será que o USDA vai revisar a produção de arroz e milho para baixo devido ao calor sem precedentes? A gente tem falado isso quase diariamente aqui no Bom Dia Agro e no Notícias Agrícolas de uma forma geral, mas no Bom Dia Agronegócio, falando sobre essas questões das perdas lá no hemisfério norte, né, por conta do calorão para milho, para arroz. E quando a gente olha para a China especificamente, arroz, milho, trigo, quando a gente abre o leque e olha para a Ásia de uma forma geral, tem outros países ali sofrendo, como é o caso da Índia, do Paquistão, com adversidades climáticas e podem ter revisão então nas suas safras de cereais. Então olha só, para a China está muito ausente dos mercados de milho. Andou comprando trigo na Austrália e na França, mas nada impressionante. O preço do milho na China continua subindo, chegando às máximas de 10 semanas. Então, em algum momento, a China vai ter que atuar aí para garantir que esse preço não continue subindo tanto. Isso é o perfil chinês. Vamos acompanhar. Arroz. O USDA precisa revisar para baixo a produção da China, da Índia e do Paquistão. A Índia é o maior exportador global e o Paquistão é o quarto maior. A China é o maior importador global também. Compra todo ano 6 milhões de toneladas, sendo pelo menos 1,5 milhão da Índia. A Índia baniu as exportações de arroz quebrado, tipo de arroz que a China compra para fazer ração e fabricação de bebidas. A Índia elevou a tarifa de outros tipos de arroz para 20%. Por quê? Porque perdeu lá também por conta do clima. Então, primeiro vamos atender o nosso mercado, eleva a tarifação da exportação e bane as exportações de arroz quebrado, que é o arroz que a China importa para fazer bebida, para fazer ração, ok? Ótimo. Trigo, o USDA precisa elevar a produção e exportação da Rússia. O USDA está com 88 milhões de toneladas de produção. Hoje o número do mercado passa de 96 milhões. O trigo russo está bem baratinho. E o Brasil também deve exportar mais, tá? Ucrânia, as exportações com a abertura do corredor estão ganhando ritmo. Talvez o USDA tenha que revisar para cima os embarques, principalmente de milho. O milho da Ucrânia também está barato, tirando espaço de outros exportadores, tá? Então, esses são alguns pontos de atenção que nós temos que ter para o mercado de grãos e com a chegada do relatório do USDA desta segunda-feira, dia 12 de setembro, ok? Por isso que eu falei, temos algumas coisas para dizer? Temos, mas nada do que vocês já não saibam. A gente está só relembrando vocês para na hora que o relatório chegar, vocês terem ali os seus pontos de atenção, tá? Então hoje vão chegar alguns dados que a gente não costuma trazer, como o caso do arroz, por exemplo. A gente não costuma, às vezes, trazer essas notícias, né? Porque ali a necessidade de atender as demandas de vocês por soja, milho, trigo, algodão, né? Hoje também tem números de algodão. Então, às vezes a gente, né? O nosso mercado é um pouco mais descolado do mercado internacional, então a gente olha para isso que impacta mais o dia a dia de vocês. Mas como a gente tem visto a reorganização da ordem mundial das coisas, a gente vai te trazer esses dados mais detalhados para vocês, ok? É isso, senhoras e senhores. Um outro ponto de atenção para a soja, aí aqui vamos virar a chave para a América do Sul, tá? Vamos ter atenção ainda à continuidade das vendas na Argentina. Não se esqueçam que o dólar soja vai viger até dia 30 de setembro, está em vigência até 30 de setembro. $1,200, garantia dólar estável, dólar fixo para vender soja em grão e tão somente, ok? Então, isso inundou o mercado de soja argentina na semana passada. Foram mais de 3 milhões de toneladas vendidas. A gente deve ter mais vendas durante esses próximos 18 dias, né, que tem a vigência do dólar soja. O mercado sentiu essa pressão. Essa soja argentina concorre diretamente com a soja norte-americana, concorre com a soja brasileira. A gente viu a China comprar bastante dessa soja argentina na última semana, porque
volto a dizer, os chineses jogam o jogo do mercado melhor do que qualquer outro, e a gente tem realmente uma competitividade maior da Argentina aí nesses tempos, né? Então, estamos de olho, estamos atentos a tudo isso. E você tem que ter realmente bastante atenção para fazer o seu planejamento para a safra 22-23, tá? As vendas do Brasil estão atrasadas, então vá fazendo as suas contas e vendo que momento é melhor para você para participar desse mercado. Joia. Outro ponto de atenção, e aí a gente vai investigar mais a fundo isso que está acontecendo aqui para o nosso mercado interno nessa semana também. Abre aspas para o senhor Eduardo Vanin. Para o Brasil, a pressão está vindo do processamento. Falam de até 8 fábricas já paradas em função das margens ruins. O cenário para os óleos vegetais não estava nada bom, muita concorrência e menos demanda de China e Índia, que são os 2 maiores importadores globais de óleos vegetais. Com o aumento da oferta de soja na Argentina, o quadro piorou e os prêmios do óleo não param de cair. Mas há uma luz no fim do túnel. Já tem distribuidoras fazendo conta e chegando à conclusão de que o biodiesel está mais barato que o diesel. As distribuidoras têm o direito de misturar até B15. Se nada mudar nesse cenário, vamos ter mais soja para exportação. A gente teria menos para exportar esse ano por conta da quebra e parte do que seria destinado para atender o mercado interno. Se essas fábricas continuarem paradas, a gente tiver um número maior de fábricas paradas por conta disso, a gente deve ter, portanto, esse volume maior de soja disponível para ser exportada. Vamos trabalhar nisso essa semana e te trazer mais informações. Vamos ouvir a Biov, vamos ouvir os produtores, enfim, vamos ouvir todo mundo para tentar entender, portanto, como é que fica essa situação, ok? Então, esses são pontos de atenção importantes para você monitorar aí no mercado também de soja e milho, enfim, mercado de grãos essa semana, ok? Bom, vamos lá. O Rezende Denner, bom dia, Carla, Rondonópolis, Mato Grosso, bom dia. Denner, Lucas Agro, bom dia, Carlinha, bom dia, meu amigo. Você estava sumido, hein? Eu sei. Motagro Consultoria, bom dia. O Lucas está lá em Paragominas, no Pará, bom dia. O Márcio Fagundes, meu amigo lá de Curitibanos, olha só, bom dia, Carlinha, muita chuva forte e muita trovoada. O Márcio está lá em Santa Catarina, Curitibanos, vamos ter atenção, hein? Renata Ferreira Prado, bom dia, Renata, de Bragança Paulista, São Paulo. Leandro de Moura, tem alguma notícia sobre fertilizantes, preços e perspectivas? Vamos dar uma olhadinha aqui no minha fonte mais fiel de informação de fertilizantes, Sr. Jefferson Souza. Olha, Leandro, né? Eu tenho um medo de errar o nome das pessoas. Leandro, olha só, o que a gente tem visto nos últimos dias? Queda nos preços de fósforo e potássio, preços da ureia ainda elevados, tá? Isso por quê? Porque os preços do gás natural continuam subindo forte, continuam em patamares historicamente altos, vão puxar os nitrogenados. Na sequência, como a gente tem uma tranquilidade maior ali, principalmente do lado da demanda por fósforo e potássio nesse momento, e também uma oferta ok, e aqui no Brasil estoques que também tão tranquilos, a gente importou volumes recorde nos últimos meses, né? A gente tem preços que estão, como eu falei, para fósforo e potássio caindo, ureia lá em cima, tá? Deixa eu ver aqui, até porque, ó, atenção às informações do meu amigo Jefferson Souza, analista da Agriinvest. Nos próximos dias, daremos o pontapé inicial da safra de soja 22-23. Os custos de produção dessa temporada estão bem mais pesados que as anteriores. Somente o fertilizante sofreu um aumento superior a 110%, tá? De uma safra para outra. E o fertilizante representa 38% do custo operacional, tá? Então, atenção total. Vou ver se eu consigo trazer aqui pedir para a Letícia colocar para vocês o gráfico do Jefferson na tela, tá? Acho que dá para colocar. Se você não segue ainda o Jefferson no Instagram, siga. Vou deixar o arroba dele para vocês aqui, tá? E o Jefferson disse o seguinte: na semana passada, o mercado de fertilizantes para soja 23-24, porque sim, ele já está olhando para isso, e você também tem que começar a fazer suas contas. Começou a rodar, isso mesmo, os produtores já estão tomando suas posições com grande antecedência. E como de praxe, o Mato Grosso sai na frente nas suas compras. E ele disse o seguinte, ó, do meu lado, já comecei a monitorar o barter para 23-24. Então, veja aí, o custo de produção está na tua tela, do fertilizante de uma safra para outra,
tá? Esses dados são também compilados pelo Jefferson, da Agriinvest, com informações do IMEA, certo? Muito bom esse gráfico mostrando aí esse custo do fertilizante, que é o maior, perceba. A gente tem sementes, nós temos sementes com 13%, defensivos com 23%, mão de obra com 3%, operações mecanizadas com 2%, outros custos 21% e os fertilizantes puxando a locomotiva 38%. E eu vou pedir para a Letícia colocar um outro gráfico do Jefferson, que é a relação de troca que ele sugeriu, que ele monitorou aqui para 23, 24. E te digo, o início desses negócios já está abaixo da 22, 23, tá? Boa notícia para você. Vamos trabalhar com isso também, tá? Vou detalhar com ele e a gente traz para vocês. Vou pedir para a Letícia colocar esse dado na tela para vocês entenderem essa situação, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. A Letícia vai colocar na tela e vocês vão ver que tem um pontinho roxo ali, que é aquilo que o Jefferson falou. Começaram a rodar os negócios para 23, 24. E são essa pequena relação de troca que a gente pode ver já abaixo. Então, estão vendo esse pontinho roxo? 23, 24, aí onde a Letícia está apontando para vocês, abaixo do início, né? Ainda acima das últimas safras, isso é um fato, mas abaixo já do início da safra 22, 23, que é essa relação que a Letícia está mostrando aqui para vocês, tá bem? Então, bem importante esse gráfico do Jefferson para trazer essas informações para você, Leandro e amigos. Começaram a rodar os negócios com a safra 23, 24. Será que o seu Modesto já está conosco na tela? Ainda na sala? Ainda não. Enquanto o seu Modesto chega, vou continuar aqui nos nossos comentários para poder responder aqui os colegas que estão conosco. O Hélio Castilho Borges, bom dia, Carlinha, bom dia, Hélio. Meu amigo Diogo Oliveira, de Poços de Caldas, Minas Gerais, do perfil @DNA do Leite, bom dia, Carlinha, bom dia, meu povo do agro, excelente semana e abençoada para todos nós, que assim seja, amém. Boa semana para ti também, Diogo. Dona Eliana, bom dia, hein? Meninos corretores, bom dia, Fabiola sempre com a gente, bom dia, Fabi. Igor Elias, calcário neles. O Igor aqui tá bem animado aqui nos comentários da live, né? Enfim, não entendi, mas enfim, é isso. Dona Neuza, bom dia, hein? Vamos lá. É isso, tá, senhoras e senhores? Tô impressionada aqui com os comentários dessa segunda-feira. Bom, senhoras e senhores, até que o seu Modesto chegue, já ele vai estar conosco aqui na sala, aí o meu time vai dando aqui umas informações para nós. Vamos dar uma olhadinha no mercado das soft commodities, vamos começar pelo café, vamos dar uma olhadinha nas cotações lá na Bolsa de Nova York. A gente tem nesse momento os preços em alta, né, como eu já adiantei ali na nossa rodada inicial de preços. Dezembro tem $2,29 por libra peso, uma alta de 0,2%. Março, $2,22 mais 95, sobe 0,2% também. Maio 23, $2,19 mais 5, uma pequena alta de 0,02%. Maio 23, $2,20 mais 10 por libra peso, uma alta bem mais forte, uma alta bem mais forte, porque a gente tem ali perspectivas ainda preocupantes para a nova safra. Senhoras e senhores, quando a gente olha para o mercado de café, eu vivo falando isso, né? Eu pareço um disco arranhado. Por quê? Porque a gente tem, senhoras e senhores, um quadro fundamental muito forte, uma influência do financeiro muito pesada. Enquanto isso acontece, enquanto isso se dá, a gente vai ver esse mercado ainda muito volátil. Mas fato é que começamos a semana já com informações da Virginia Alves. Observando o Brasil, o café abre semana com ajustes nos preços em Nova York para cima. E Londres também está trabalhando com estabilidade na manhã dessa segunda-feira. Por quê? Porque a gente vai concluir a safra atual, estamos terminando a colheita, consolidando uma quebra importante, apesar, como eu falei ali no começo também, da qualidade que salva ali pro café, né? E nós temos também essa condição de termos ali preocupações para a safra 23, bastante fortes. Então, estamos de olho nisso, estamos atentos a isso, porque isso vai continuar mantendo os preços em patamares interessantes, tá? Então, vamos ter atenção para fazer os negócios. Tenha ao seu lado um profissional de confiança que vai te ajudar a cruzar todas essas informações para que você tenha
bons preços também, ok? Então isso é importante. O cafeicultor continua muito apreensivo na hora de fazer novos negócios, é natural que isso aconteça, porque há realmente uma névoa em cima aí do mercado de café para a gente entender qual seria a melhor forma de comercializar agora, qual seria a melhor forma de negociar e travando esses preços. Os custos de produção da cafeicultura também estão elevados, não vai ficar de fora dessa puxada, principalmente dos fertilizantes, dos defensivos. Tem a questão cambial, que também deixa tudo mais volátil, e a tendência do câmbio é ser muito volátil esse ano. Então, senhoras e senhores, segurem as suas perucas, porque ainda vai ter muito para a gente acompanhar, tá? A montanha-russa do café continua rodando, tá? Então, atenção. Como eu falei, já descrevemos aqui as nossas cotações e vamos dar uma olhadinha no dólar, que o mercado está acordando agora. E mercado cambial em baixa na manhã desta segunda-feira no Brasil. R$ 5,12, uma baixa de 0,7% agora, tá? Então, vamos ter atenção, vamos monitorar a questão cambial também. Fechado? Seu Modesto chegou? Ainda não chegou. Estamos acompanhando. Vamos pedir para a Andressa falar com ele, né? Saber se está chegando por aqui. O Carlos Magno. Sucesso! Obrigada, Carlos, para você também. Aqui em Bauru, São Paulo, iniciaram as chuvas, graças a Deus mesmo. Ainda bem, né? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha também no açúcar, senhoras e senhores. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nós temos o primeiro vencimento, subindo um pouquinho, 0,1% de alta, para 1800 mais 24. Aliás, tá virando, hein, moçada? Já virou o milho, já virou o trigo, já virou o café e tá virando o açúcar, tá? O açúcar, então, além salvo a primeira posição, com uma pequena alta, os demais contratos operando em baixa. Março, 17 centes mais 81 por libra, baixa de 0,02%. Maio, 17 centes mais 37. Julho, 17 centes mais 20 por libra peso, tá? Informações de Jonathan Simeão, que já te traz a abertura de mercado, nosso especialista no setor sucroenergético. Suporte do financeiro que vinha acontecendo, mercado virando, mas nós temos aí o limitador dos ganhos na manhã dessa segunda-feira, que vem das novas ofertas que chegam das principais origens produtoras, principalmente Brasil e Índia no radar ali do mercado, tá? Esses dois estão no centro ali das atenções, e mais do que isso, as chuvas que começam a chegar às áreas produtoras do centro-sul do Brasil, registradas nos últimos dias, também podendo beneficiar as lavouras de final de ciclo de cana-de-açúcar aqui no país, além da nova temporada ali começando a chegar, ajudam a manter também alguma pressão sobre o mercado. Mais do que isso, há melhores expectativas com a safra da Europa, de beterraba sacarina, principal fonte de matéria-prima para a produção de açúcar, vem sofrendo essa cultura também, por conta da onda de calor que nós tivemos e tudo mais, mas a gente está com isso no radar, está com isso também no front, porque a gente sabe que isso vai ajudar a manter certa pressão ali sobre as nossas cotações, tá? Então, atenção a tudo isso e atenção à formação dos preços aqui no Brasil, naturalmente, com toda essa volatilidade que tende a continuar na Bolsa, meu retorno, na Bolsa de Nova York. Fechado? Estamos de olho, estamos acompanhando. E, senhoras e senhores, percebam que hoje sobe também o preço, o mercado de algodão, né? O mercado também atento ao novo relatório do USDA, que chega já já, e vai trabalhando até que esses dados cheguem com altas de mais de 1% nos primeiros contratos. Dezembro, $1,06 mais 50 por libra, 1,6% de alta. Março, $1,03 com alta de 1,5%. Março, $1,02 mais 9 por libra peso, 0,7% de ganho. E o maio, com 99 centes mais 31 por libra peso, uma alta de 0,7%. Ou seja, mercado de algodão refletindo também as condições da sua oferta menor, principalmente nos Estados Unidos. Vamos ver se uma nova correção para baixo chega nesse momento. E também, atenção, claro, às informações todas que vão ser divulgadas, China, Índia e outros países que são importantes aí na composição do mercado global de algodão, tá? Senhoras e senhores, acho que o seu Modesto já está conosco. Vamos checar aqui se já está, se o seu Modesto já nos ouve bem,
nos vê direitinho, né? Seu Modesto já... Opa, olha a doida, colocando no lugar errado. Seu Modesto, bom dia, o senhor me ouve? Dani, faz favor um pouquinho. Bom dia, tudo bem e você? Tudo certo, tudo bem. Eu só não recebo ainda a sua imagem, seu Modesto. Tá. Ok, bom Mas dia, tudo bem? Agora estamos em contato. estamos, Tudo seu bem? Modesto, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, para a gente começar a trazer as primeiras notícias da safra 22-23, né, seu Modesto? Estamos dando início a uma nova temporada. Como é que estão as perspectivas aí em Cascavel, Paraná, onde o vazio sanitário já terminou no último sábado? Verdadeiramente. Dia 10 terminou o vazio sanitário. No domingo já dava oportunidade para algumas pessoas, alguns produtores já iniciarem o plantio, principalmente regularem suas máquinas e iniciar o plantio. Hoje estamos com o tempo bastante nublado, umidade um pouco alta, houve chuva em alguns lugares pontuais, então o plantio vai ficar um pouco comprometido, talvez essa semana. A previsão que nós temos é chuva até na quarta-feira. Isso vai atrasar um pouco a largada do plantio, mas não vai atrasar o plantio, porque as temperaturas estão um pouco abaixo e isso não é tão bom para a soja. Mas a expectativa é muito boa, a previsão de área de plantio de soja deve crescer na nossa região. Por que vai crescer? Porque vai reduzir muito a área de milho safra de verão, em função principalmente da incidência muito alta de cigarinha, que tem comprometido muito a produtividade, Carla. Certo. Então, a gente já tem uma perspectiva inicial de quanto essa área de soja deve crescer em relação à safra anterior, seu Modesto? A gente está trabalhando num percentual de 2 a 3%, tendo em vista que o milho safra de verão tem caído praticamente todos os anos em função exatamente do ataque de pragas que tem dado problemas nos últimos anos. Então, tem se reduzido o milho safra-verão e tem se acentuado a área de plantio do milho na segunda safra ou safrinha, que é denominada. Seu Modesto, como é que está essa questão toda do manejo para tentar controlar esse ataque de pragas, principalmente a cigarrinha? Tem sido um problema nas últimas temporadas. Como é que o senhor tem sentido aí os seus colegas produtores no município trabalhando para tentar resolver essa situação? As instituições de pesquisa, como é que isso está se desenvolvendo, seu Modesto? São várias ações conjugadas. O ideal seria se nós conseguíssemos controlar todas as plantas voluntárias no meio da soja, principalmente plantas de milho, que é onde a cigarrinha realmente se reproduz. Isso seria o passo inicial. O segundo passo seria a escolha de cultivares bastante tolerantes, porque já que não tem resistência, tolerantes à cigarrinha, isso dificultaria o efeito dos molicutes em cima das doenças que ela causa na transmissão. O terceiro passo seria se nós pudéssemos cultivar todos os milhos com milho de ciclo mais curto e plantar preferencialmente todos numa época bastante próxima, para que houvesse um controle integrado, porque essa cigarrinha migra muito de uma propriedade para outra. Quarto passo que a gente usaria seria uma combinação de inseticida químico com biológico. Essa combinação tem dado resultados bastante significativos. Essas são algumas das ações que a gente poderia ter para poder diminuir a incidência e o efeito catastrófico que ela causa em produção. Não, a gente tem visto perdas de produtividade muito agressivas nas últimas safras em função desses ataques, né, seu Modesto? Muito grande a perda, principalmente quem cultivou cultivares sensíveis aos molicutes, né, que é as doenças que é transmitido pela cigarrinha. Nós tivemos produções assim de quebra de produção de mais de 50%, até 70%. Graças a Deus, a grande maioria das pessoas que a gente trabalha tem conseguido cultivares de tolerância, e hoje as empresas estão produzindo também cultivares com mais tolerância à incidência de cigarrinha. Então, eu acho que nós vamos ter cada vez mais um caminho de solução mais curto prazo. Certo. Seu Modesto, a gente parece que a Andressa já apurou algumas informações com vocês, nossa produtora por aqui, e o plantio do milho verão já começou por aí em Cascavel, né? Sim, com certeza. O milho verão já está plantado, mas a área reduziu muito, Carla. Então, nós vamos ter uma área muito pequena
e uma boa parte dessa área vai ser para a produção de silagem, para tratamento dos animais, tanto no gado de leite quanto no gado de corte. Certo. Seu Modesto, voltando a falar um pouquinho sobre as perspectivas da soja, nós sentimos um aumento, acabei de dar essa informação aqui no Notícias Agrícolas, no Bom Dia Agro, desse aumento tão agressivo dos custos de produção. Como é que estão as perspectivas para o início dessa safra aí em Cascavel? Dessa perspectiva, seu Modesto, como é que foram os custos de produção? Como é que os produtores fecharam esses custos e compraram os seus insumos? Estão com tudo comprado para começar a safra? Como é que foi todo esse fechamento de contas aí no município? Eu diria, Carla, que a grande maioria dos produtores se antecipam na compra dos insumos de produção, porque não pode se deixar para a última hora, até por uma questão de entrega, de fornecimento e de atraso de plantio. Então, a grande maioria já comprou. A evolução do custo de produção foi uma coisa estupenda, né? Porque a soja subiu, o custo inteiro de produção subiu, são vários fatores, são fatores de fornecimento de fertilizante externo, são fretes externos, frete marítimo que subiu absurdamente. O que a gente não consegue entender muito é porque os defensivos agrícolas subiram tanto. Não teria razão para isso. E isso não, a demora para reduzir esse preço é muito mais lenta do que a rapidez da evolução desse preço. Sim. O custo de produção nosso praticamente aumentou, em média, 60% a 65%, comparando com o custo do ano passado. E nós precisamos ter consciência de que a soja também teve um aumento no ano passado, alguma coisa próxima a 70%. Só que a soja, hoje, por exemplo, nós não temos contrato de soja futuro. Por quê? Porque tem poucas empresas que estão fazendo contrato de soja futuro e o preço não são atrativos, por causa do nosso custo de produção. Isso nos deixa bastante apreensivo, porque nós vamos entrar num plantio sem praticamente nada de soja comprometido, a não ser alguns barter, né, que é troca de insumos por soja, Sim. Mas a grande maioria de contrato que a gente sempre fazia antecipadamente, nós não temos muita opção hoje. E as opções que nós temos, ela fica muito estreita na nossa margem de lucro. A nossa margem de lucro vai ficar muito pequena no próximo ano, se continuar essa política de custo tão alto e esse preço de soja bastante achatado. O senhor sabe, a gente acabou de trazer também aqui uma informação, seu Modesto, de que começaram os negócios com compra de fertilizantes para a safra 23-24, já um pouquinho abaixo do início da média que foi registrada para o começo da safra 22-23. Mas o senhor fala dessa apreensão com quase nada de soja comprometida, eu imagino, temendo uma possibilidade de queda, portanto, nos preços da própria soja. Na verdade, o preço da soja não é conduzido por nós, o preço da soja é conduzido Exato. pelo USA, né? E esse preço conduzido pelo USA, ele leva em consideração principalmente a produção americana. Hoje teremos um relatório, esse relatório vai nos dar um horizonte bastante claro com relação à produção americana, mas me parece que vai ficar muito próximo das previsões. O que pode puxar um pouco para cima a soja seria essa significativa quebra do milho lá, e isso faz com que o milho leve um pouco de soja junto e o preço possa subir. Isso nos deixa muito preocupado, porque nós não podemos concentrar vendas na época de colheita. Nós precisamos distribuir essas vendas durante o plantio, antes do plantio e depois da colheita, porque nós precisamos fazer média de comercialização. Quando nós concentramos comercialização, nós aumentamos muito a oferta num período muito curto. E isso faz com que as empresas de exportação, de commodities, de um modo geral, eles conseguem achatar o preço, eles têm um poder muito forte em cima de nós. Então, esse parcelamento de venda, esse parcelamento de contratação, com relação ao preço do fertilizante para 2023, realmente já está ocorrendo, é verdade, essa volta do fornecimento dos fertilizantes pela Rússia e pela Bielorrússia para o Brasil trouxe uma certa segurança de plantio e fez com que o preço também se achatasse um pouco. Mas não foi tão significativo não, viu, Carlos? Seu Modesto, quando o senhor fala para mim que tem essa perspectiva, né, de preocupação, a gente consegue trazer uma referência, uma média de preços em que a soja está sendo negociada aí na região de Cascavel nesse momento, para a gente entender de que momento é esse que a gente está falando? Veja bem, o ano passado, nessa época, nós estamos fazendo o contrato de soja a 155 até 160 reais a saca.
O custo de produção que nós tivemos no ano passado foi 60% menor do que o custo de produção hoje. Hoje, para nós fazermos contrato futuro, nós estamos exatamente no mesmo preço da soja, 155, 160 real, quando nós conseguimos um pique de mercado internacional. Isso nos deixa praticamente impossibilitado de poder fazer contrato, porque senão nós não vamos ter lucro no fim da colheita. Porque nós não sabemos quanto que nós vamos colher. Nós temos que trabalhar em cima de uma produtividade média dos últimos anos. Então, o ano passado, nós tivemos uma frustração que foi muito significativa. E o poder de aquisição, o poder de caixa, o capital de giro do produtor ficou muito baixo. E isso é preocupante. Por quê? Porque se nós tivermos uma produção um pouco menor do que a gente tem na média histórica, e nesses custos de produção, a nossa margem vai ficar muito pequena. E nós vamos ter dificuldade de conseguir manter a propriedade com um resultado pequeno. Claro, sem dúvida. Seu Modesto, o senhor fala sobre isso, né? A gente não sabe ainda e está com essa memória muito viva das perdas da safra passada. Como é que está a previsão climática para vocês aí em Cascavel e quais são as preocupações do senhor nesse momento? O senhor me falou, não teremos um atraso no plantio, apenas um atraso nessa largada, nesse momento inicial, mas devemos ter depois uma certa estabilidade para plantar. Como é que está a condição nesse momento? Os níveis de umidade no solo ainda precisam de um pouquinho mais de chuva para estarem adequados para o início do plantio. A gente está com perspectivas adequadas de clima para depois fazer os tratos culturais. Quais são as suas preocupações nesse momento? E informações que trazem certo alívio para o senhor, para a gente entender como é que começa a nova safra. Na verdade, nós não estamos atrasados. Nós começamos ontem o plantio, então nós estamos na melhor época, depois do dia 20, ao redor do dia 20 e 25 de setembro, para a nossa região. Certo. 20 a 25. Isso, é uma época que a gente considera como uma época mais adequada para a gente poder cultivar as cultivares com maior potencial de rendimento e para poder também fazermos uma cultura de inverno, uma safrinha dentro da melhor época de plantio. Com relação à umidade de solo, está muito boa. Nós temos condições de umidade suficiente para cultivar, pelo menos para os próximos dias. O que está nos preocupando um pouco são as tendências de temperatura, a previsão de mais uma chegada de frente fria, com temperaturas de solo chegando aí a 12 graus, 13 graus. Isso não é tão bom para a soja que vai ser cultivada agora. E o que nos preocupa, na verdade, são as previsões meteorológicas que os meteorologistas estão nos informando com relação à laninha, que essa laninha deve permanecer até janeiro, fevereiro de 2023. Isso nos deixa muito apreensivo porque significa para nós chuvas irregulares durante o ciclo da cultura. Porém, Carla, eu preciso dizer para você o seguinte, nós precisamos fazer a nossa parte. E nós precisamos fazer a nossa parte como produtor de forma correta e na hora correta. Então, se houver algum problema, se houver algum problema futuro de falta de chuva, nós precisamos ter os nossos tratamentos, nossos tratos culturais, a nossa fertilização de planta, a população de planta, o cultivo, o desenvolvimento da planta de uma forma o mais adequada possível, para que ela sofra menos se houver qualquer evento nesse sentido. Mas a previsão dos climatologistas é de que nós teremos uma previsão de laninha continuada pela primeira vez 3 anos seguidos. Isso nos deixa um pouco apreensivo. Porém, eu digo aos produtores o seguinte, vamos fazer a nossa parte de forma correta, que nós amenizaremos os prejuízos. Seu Modesto, para a gente, então, fechar essa conversa, que média de produtividade o senhor está esperando para essa soja que começa a ser plantada aí nos próximos dias e também para o milho-verão aí na região de Cascavel, com todo esse cenário que o senhor me detalhou? Bom, pelo milho-verão, eu diria para você que a grande maioria vai ser silagem, então, Carla, não me preocupa muito. Com relação à soja, eu preciso dizer para você que nós estamos usando o mais alto nível de tecnologia possível, mesmo sabendo que nós temos uma reserva de nutrição que houve com relação à safra passada, mas nós tivemos uma boa safra de milho safrinha que teve um consumo dessa reserva no solo. Então, eu diria que nós estamos usando o que é de mais moderno. A produtividade média nossa normalmente é bem alta. Nós trabalhamos com uma média próxima a 4.100 quilos de soja por hectare. Isso é uma produção normal para nós e nós estamos usando tecnologia para colher isso. Tanto os tratos culturais que nós vamos fazer, o planejamento de tratos culturais, o planejamento de
de plantio, o planejamento de população, a qualidade de semente que está sendo usada, o tratamento de semente. Vamos ter que acionar muito o controle de pragas e principalmente doença, porque cada ano é uma coisa diferente com relação à ferrugem, principalmente, e as doenças de final de ciclo. Então, eu diria para você o seguinte, Carla, a parte tecnológica, a parte de pesquisa, a parte de orientação técnica está sendo feita de forma muito correta e o produtor vai fazer isso de forma correta, porque é a safra dele, é a atividade principal dele. Então, ele tem que colher o máximo possível. E aí, eu acredito que se o clima nos der um pouco de contribuição, nós vamos chegar no resultado que nós estamos almejando. Seu Modesto, olha, é um prazer começar a semana com o senhor aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Muito obrigada pela gentileza de aceitar o nosso convite, de estar aqui conosco, com a nossa audiência. Eu desejo que Cascavel tenha uma safra excelente, que todos esses problemas possam ser suplantados, principalmente esses em relação à cigarrinha do milho, que a pesquisa continue auxiliando vocês para que a gente tenha a solução para esse problema que vem, né, tirando o sono dos produtores em diversas partes do país. Já algumas safras, eu desejo que seja realmente uma safra muito próspera, essa que está começando para os senhores, e o senhor é sempre bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas, no Bom Dia Agronegócio. Muito obrigada mais uma vez, uma excelente semana para o senhor. Fico agradecido pelos teus desejos, né, e quero que ocorra também, e estou sempre à disposição, e quem agradece sou eu. É sempre um prazer falar com vocês. Um bom dia e uma ótima semana. Bom dia para o senhor também, seu Modesto, até a próxima. Senhoras e senhores, seu Modesto Félix Daga, ele que é diretor do Sindicato Rural de Cascavel, no Paraná, um dos principais municípios produtores de grãos do estado. Então, começando os trabalhos por lá, preocupação com essa questão da cigarrinha, e por isso que nós vemos, então, essa redução gradual do milho verão no município de Cascavel e o aumento da área de soja. Para essa safra, um aumento previsto de 2% a 3% na área, em função justamente dessa migração de soja para milho, de milho para soja, perdão, o milho verão plantado, vamos ver o que vai acontecer, e tentativa de manejo da cigarrinha. O seu Modesto trouxe aqui diversos pontos que estão sendo adotados pelo produtor para tentar garantir, então, o controle dessa praga, mesmo que parcial, porque essa praga, ela vai migrando muito de uma propriedade para outra, né, tão logo ela vai encontrando certa resistência ali. Então, o seu Modesto trouxe, depois a gente vai detalhar tudo já essa entrevista. Se você chegou agora, já essa entrevista vai estar disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, mas o seu Modesto trouxe ali todo um cronograma que o produtor está fazendo para isso. Um ponto de atenção, ou alguns pontos de atenção da entrevista do seu Modesto. Essa questão deles começarem um plantio com quase nada de soja travado no preço, né? Quase nada comprometido com a venda. Por quê? Porque há uma incerteza, uma insegurança muito grande de se avançar com esses negócios, dado um momento de preços, que é aproximadamente o mesmo em relação ao mesmo período do ano passado, algo entre R$ 155 e R$ 160 por saca, enquanto o custo de produção foi de 60% a 65% maior do que na safra anterior. Então, perceba, a margem do produtor está bem mais apertada esse ano. As opções que eles têm, né, de fazer mercado futuro, de fazer contratos futuros, deixa as margens do produtor de Cascavel nesse momento muito estreitas. Então, o plantio tem boas condições para começar, bons níveis de umidade no solo, mais chuva chegando, preocupa um pouquinho a temperatura, mas o plantio deve correr de forma certa, num período adequado. O melhor período ali para o plantio em Cascavel perto de 20 a 25 de setembro, que é quando se cultivam as cultivares de melhor potencial produtivo, né, maior potencial produtivo. Então, começou a safra 22-23 no Brasil, hein, senhoras e senhores? Começou. E que seja uma safra boa, que a gente continue mantendo ali o crescimento, né, e o aprimoramento da relevância da soja brasileira no mercado global. Nosso milho verão vai chegar também, então sucesso. Vamos responder aqui algumas perguntas que estou Ixi, não dá tempo. Meus últimos minutos aqui no Bom Dia Agronegócio. Meu editor já está aqui querendo cortar minha cabeça. Leandro Moura, de Cristalina, no Goiás. Por que o milho está andando de lado há tempos? R$ 83 a R$ 86 na B3. Porque a gente está com a colheita da safrinha praticamente concluída, plantio do milho verão começou, compradores e vendedores um pouco mais reticentes, então o mercado vai andar um pouco mais de lado mesmo, que tem oferta para a gente entender. Vamos olhar para a formação dos preços nos portos, tá? Porque isso vai ser importante, e vão ser eles que vão balizar o preço aqui na B3 e também no interior do Brasil, ok? Jaine,
do Amaral Teixeira. Carlinha, bom dia. E o lançamento do dólar soja do governo da Argentina, a tendência do mercado é baixista? Olha só, Jaine, a gente não tem uma tendência baixista por conta disso. Este é mais um fator de pressão para os preços. Então, desde a semana passada, do dia 5 de setembro, quando começaram as vendas de soja pela Argentina, balizadas no dólar soja, e isso vai até o dia 30 de setembro, isso sim exerceu uma pressão sobre o mercado, trouxe peso ali sobre as cotações para Chicago, né, e para o mercado de uma forma geral, e a gente sentiu essa pressão, tá? Isso foi inevitável. Então, sim, a gente tem isso como mais um fator de baixa. E as vendas deverão continuar acontecendo aí nesses próximos dias, até o dia 30 de setembro, quando dá esse estímulo ao produtor argentino, tá? Bom dia, Chapadinha Maranhão, da Produceres, o Caio Botelho. Bom dia, obrigada, viu, Caio, pela audiência. E o Leandro Moura, parabéns, Modesto Félix, pelo compartilhamento de conteúdo. Então, Modesto é sucesso, né? Modesto Félix Daga, diretor do Sindicato Rural lá de Cascavel, no Paraná. Seu Modesto, uma referência aqui para nós no Notícias Agrícolas, sempre bom tê-lo conosco. Senhoras e senhores, agora são 9 horas e 45 minutos pelo horário oficial de Brasília. Só para a gente fechar aqui, como eu falei, meu editor já está aqui falando, Carla Mendes, é agora ou nunca? Mas agora já passei uma hora, deixa eu só trazer as notícias dessa manhã de segunda-feira, que tem notícias importantes. O presidente Jair Bolsonaro confirmou, né, via uma nota ali do Itamaraty, que estará presente nos trabalhos do funeral da Rainha Elizabeth II, falecida na última sexta-feira, dia 8 de setembro, no Castelo de Balmoral, na Escócia, né? Rainha Elizabeth morreu aos 96 anos, onde costumava passar ali as suas férias de verão, deixa, né, esse legado gigantesco, 70 anos de reinado. Inclusive, na própria sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro trouxe uma nota muito carinhosa, né, muito, muito emocionante, inclusive, sobre a morte da monarca, e ele foi convidado, então, para o funeral da Rainha Elizabeth, diversos chefes de Estado, e o Itamaraty já, então, trouxe a confirmação da presença do presidente Jair Bolsonaro ao funeral da Rainha Elizabeth II, que deve acontecer no dia 19 de setembro, né? Agora são inúmeros ritos, são 10 dias de ritos até que ela seja encaminhada para o seu descanso final. Bom, senhoras e senhores, o Boletim Focus já foi divulgado nessa segunda-feira. Mercado financeiro reduz projeção da inflação de 6,6% para 6,4%. Informações que acabam de chegar. A Dido do USDA, que é aquelas filiais do USDA em outros países, né? Vê importações de carne suína por parte da China caindo em 2023. Área de soja convencional cresce quase 35% no Mato Grosso. Inclusive, quando estivemos no Congresso da Abraço, trouxemos essa informação. Realmente, a soja convencional puxando muito interesse do produtor nesse momento. Preços em alta minam o crescimento do Reino Unido e aumentam o risco de recessão. A primeira-ministra do Reino Unido, recém-possada, né? Foi o último compromisso, inclusive, público da Rainha Elizabeth II, foi empossar Liz Truss como primeira-ministra. Está chegando num balaio gato de problemas lá no Reino Unido, econômico, financeiro, social, porque há uma crise energética, há uma inflação também crescente, enfim. Ações europeias sobem com ganhos de banco e avanços ucranianos na guerra. Estoques de óleo de palma da Malásia no final de agosto saltam para alta de 33 meses, tá? Atenção. A G Rural, plantio de milho verão chega a 17% no Centro-Sul. Agricultores da Ucrânia podem reduzir semeadura de grãos de inverno em pelo menos 30%. Janet Yellen, do Tesouro Americano, diz que os preços do petróleo podem subir no inverno no Hemisfério Norte. E, para concluir, é difícil prever impacto da arbitragem ucraniana sobre envio de gás russo, diz o Kremlin, ou referência do governo russo. E a gente vê o gás natural ainda trazendo bastante preocupação nestes próximos dias, com certeza, até que a guerra entre Rússia e Ucrânia continue. Senhoras e senhores, agora são, deixa eu confirmar se meu relógio está certo, 9 horas e 48 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente fica por aqui com esta edição do Bom Dia Agronegócio. Se você chegou agora, já todas essas informações estarão disponíveis para você no YouTube, no Instagram e também pelo noticiasagricolas.com.br. Fechado? Até amanhã, boa semana para você e já a gente se vê na continuação da nossa programação aqui pelo Notícias Agrícolas. Fechado? Até amanhã.